Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo Espírito de Abigail. Que possamos proclamar mais uma vez a possibilidade, a potencialidade de aqui estarmos e no íntimo e no interior deste aqui estarmos. A relevância sempre desde o princípio e desde que caminha fora do princípio até que esteja. A hora que estejamos mais lá na frente, o princípio de tudo. No interior deste portal da vivificação, pleito ecumênico da verdade, um pórtico donde o intento, a intenção, o módico daquilo que subsiste e fará subsistir o portal da vivificação, aquilo que possamos reiterar sempre, que revelação podemos ter aqui, daquilo que está vivificado aqui, e daquilo que todo este mundo externo, que viveis todos vós, seres humanos e espirituais, seres da natureza humana e espirituais, nós todos. Temos uma única incumbência, uma única matriz, todos nós. Por uma agulha do nada, poderíamos ser não da natureza humana. Mas quando somos da natureza humana, a correspondência é que temos entradas de radiações sagradas e recepcionamos todas elas. E a formatação está, somos da natureza humana. Em ser da natureza humana, nesta orbe, nesta grande orbe deste planeta, de que tem muitas camadas existenciais, e uma delas é esta que está aqui entre vós, como encarnados. Existe uma outra deste que se manifesta. E existe uma outra camada de muitos e milhares de seres que aqui estão. E como sempre reiteramos, num atimo do tempo, poderia estarmos lá, estarem lá, e eles estariam aqui. Sabe qual a prudência que temos em cada camada que temos? Temos a analogia, temos a temporalidade. Temos os nossos dons da natureza humana, a nossa razão de aqui estar. E desse módico do tempo, desta temporalidade, entendemos desde o princípio de uma natureza cívica, que este é um módulo que jamais estará, não estará. Ele é convicto. Então somos encarnados convictos. Até alguns segundos antes de aqui não estar, encarnados convictos, no último suspiro. Então nos outros planos, em outros planos, em outras camadas, também existe algo, um convicto. Ele é inteiro por si mesmo. Então todos aqui estão, invisíveis aos vossos olhos, aos vossos sentidos, de encarnados. Num postulado que para estar de encarnados existe um grande módulo animal. Daquilo que desde o princípio, da capacidade de reencarnar e do tamanho de um animal que existia, e dentro de uma inteligência espiritual que foi realizando uma obra-prima, conseguir adaptar o espírito da natureza humana num corpo físico. Mas todos
aqueles que já se extinguiram ou que não se extinguiram permanecem os mesmos. Então se adquire dentro do tempo, da temporalidade como temos, de se habituarem a tudo o que possa modificar nesta terra, desde o clima. Então isto é darwiniano. Então seria que o darwiniano poderia compensar isso e dizer que existe uma progressão e atingimos o feitio da natureza humana, do espírito da natureza humana. Isso tem um feitio de convicção dentro da ciência da evolução. Então tratam de que é da evolução humana, desde o princípio até que ele pôde inventar o fogo. Depois disso ele cozinhou os alimentos, depois construiu outros abrigos. Então naquele momento aconteceu algo. Inteligências de seres em muitas camadas fizeram esta possibilidade, já que precisaríamos ser testados dela. Precisaríamos ter um choque carnal, o choque da carne. Então há muitos seres em progressão que não precisam ter o choque da carne. Existem camadas de seres naturais que não reencarnam. E existe uma progressão e uma evolução fora da carne. Mas enfim, vamos ao princípio, encarnados que sois. E no vetor de encarnados que sois convictos disto. O convicto disto é coletivo. A coletividade dá esta convicção. E somos absolutos nisso, convictos. De que somos isto apenas. Então existe uma discussão muito sutil. Será que além desta convicção existe outro mundo? Então está no darwiniano. Cientificamente reconhecido como a progressão e a evolução humana está dos símios até nós. No momento, o espírito humano reencarnou. Então o darwiniano quebra. Mas como poderia o convicto do encarnado dizer que existe um espírito, aquilo que não se vê, não se enxerga, reencarnar, adentrar a carne? Então, desde muitos séculos e séculos, a reencarnação é factual. E esta encarnação na era moderna vai desaparecendo, vai fechando todas as portas. Então temos romances de espíritos jornaleando por todas essas etapas, por todos esses solos invisíveis. Então é importante dizer para todos vós que a revelação de estarem convictos como encarnados, não 2 suspiros antes. E que esta convicção vale tanto que parece que somos imortais. Então temos capacidades de estar em ação como fomos imortais. Como tudo que pudéssemos estar nesta terra está dentro de uma imortalidade, algo que nunca se encerra. Isto é uma convicção. Esta convicção estende o feitio da carne mais do que do feitio do espírito. Então a convicção da carne é absoluta. Então alguns dias, alguns meses, alguns anos de não estarmos mais aqui, a convicção faz que nossos passos sejam da convicção, que nossos atos sejam da convicção de que somos encarnados. Somos a brevidade em absoluto. Quando temos a revelação disto, não porque ouvimos dizer, não porque lemos
da vida após a morte. Porque a convicção é tal que sempre é discutível a vida após a morte. Então não estamos aqui para provar isso. Estamos aqui para estabelecer algo. Quando estamos convictos externamente nesta terra, coletivamente nesta terra, todos os nossos dons, toda a potência divina é associativa a este mundo convicto, de uma maneira em convicção absoluta. Então fala, quem sois? Tenho uma filiação, tenho um lugar de origem onde nasci, onde cresci, onde evolui com isto, onde pude estudar o mundo ou não, de onde trabalhei com afinco para sobreviver a minha espécie e a espécie daqueles que procriei. Então, numa escala, estão aqueles que, na miséria absoluta, não têm um prato para comer, depois aqueles que têm todos os pratos para comer, e depois tem aqueles que têm 1 milhão de pratos para comer. Isso significa que, dentro da natureza humana, compensamos a falta de vida em nós em multiplicar pratos que não precisamos e ficamos aprisionados neles, tomados por aquilo. Então a potência divina é discutível, porque está na pólice de nossos interesses. Mas aquilo que de fato é, que de uma convicção de que nem sabemos que da próxima vez que estivermos reunidos, essas cadeiras estarão cheias. Então existe um postulado. Quando temos a revelação de que somos transitórios, não em discussão, que a nossa totalidade diz, quer dizer que nossos atos têm uma premissa muito maior do que estar à toa nesta terra, de estar em passos à toa nesta terra, em escolhas à toa nesta terra. Temos a convicção de que é por hoje. Por hoje. Só por hoje. Ninguém tem a certeza do amanhã. E se ninguém tem essa certeza do amanhã, o por hoje é uma retidão. Tem um aspecto de sobriedade, de retidão. E este equivale. Isso chama-se alguma coisa assim, de estar presentes nesta terra. Então, se temos 1000 chamados nesta terra e olhamos para cada canto, desde que nascemos e não sabemos nem aquilo que atendemos, estamos na diversidade espiritual. E o que significa? O que poderá converger nesse de estar mais sutil do que a carne, e ter uma sensibilidade maior de que tudo que se produz, todo efetivo disso, gerado, criado, mantido, sustentado, daquele desígnio que tens. Então, no gênero humano, existe o pensamento. Se não existir o pensamento, não é do gênero humano. Se não existe o quesito dentro da inteligência, e todo o quesito da propriedade de raciocinar, não somos da natureza humana. Se todo o quesito da capacidade de sentir, não somos da natureza humana, de conhecer, de ter uma jurisdição legal, dentro da lei da justiça, não somos da natureza humana, porque é inexorável. Onde existiam os passos da natureza humana, existia lei e justiça. Isso que nós estamos tratando é para trazer, enobrecer a estadia de todos vós na progressão humana e do espírito. Por acaso estão aqui, por acaso não poderiam estar aqui, ou por acaso estariam antes de estar aqui. Mas todos os seres que estão assentados em auditórios aqui, auditórios. Como já trouxemos, existem assentos, assentam-se. Porque a natureza humana assenta-se. E porque existe assento. Então, será
que para ter um auditório estaríamos pendurados em fios do céu. Então aqui é uma cópia de lá. A cópia daqui transformou um animal no gênero humano, como da capacidade que ele possa ter. Isto chama-se um milagre. Então, quando estamos à toa neste mundo, em milhares de chamados, em dúvidas, dentro de uma arrogância imensa, de falar, este é o caminho, ou aquele outro é o caminho, e que todos aqueles que têm este caminho, então tenham este caminho. Isto quer dizer que estamos à deriva. E quando estamos à deriva, o mundo externo é consumidor. Então entra para nós a potência divina 10, fica para nós 1 e 9 fica para o mundo. E o mundo dá tudo para nós. Tem uma farmácia em cada esquina. Também tem uma padaria em cada esquina. Tem todos os tipos de automóveis neste mundo. Só que os automóveis daqui são cópias de lá. Então não são os fios pendurados do céu. Onde existe o caminho humano é do caminho humano. E nós somos isto. Então se amanhã cedo estivermos ao léu, chamados múltiplos, quer dizer que aquilo que é régio desapareceu. E que ficamos eternos. E de que a solidez, o convicto da encarnação é absoluta. Isso diz respeito que desrespeitamos estamos. Não íntegros, divididos por todas as partes. Então, lá fora, uma parte desse mundo coletivo pega a razão. E ficamos com a razão coletiva. A outra parte deste mundo pega a nossa inteligência. E a inteligência só é inteligência no módulo coletivo, onde está o original. Depois pega todo o nosso emocional, o que sentimos, a capacidade de sentir. Então, a capacidade de sentir original é quando sentimos a bem-aventurança divina em nós. Sentimos. Quando isto é coletivo, sentimos na proximidade, sentimos através do outro, de nossa família, de nossos pais, de nossos filhos, de nossos amigos. Sentimos através. Qual é o original? Este é o recado do portal da unificação. Isto quer dizer que não haverá uma escolha. Porventura, quando o sol nascer, ficaremos sem escolha, porque estamos com os fios demasiados neste mundo, as escolhas desapareceram. E se temos a revelação disto, é o mesmo que externos escravos, numa legislação de escravo, e não podemos sair de lá mais. Somos tomados de tal forma que só há uma única chance: levantar e trabalhar por e para. E se temos um prato de comida, trabalhamos por um. Se temos meio, trabalhamos por meio. E se temos 1000, trabalhamos pelos 1000. E o feitio é o mesmo, não dá diferença nenhuma. Porque, enfim, sabe o que precisamos nesta terra? 2 pratos de comida, 2 ou 3 trocas de roupa. Um feitio onde podemos estar aquecidos no inverno, ou estar em frescor no verão. Depois disto, é aquilo que vai nos tomar. Mas neste mundo grande, tudo foi feito nesse esquadrão, então convicto, entendemos que estamos deste modo, e o destino é final. Então é uma questão de tempo. E a questão de tempo é quando estamos a 2 golfadas de não estar mais aqui, estamos convictos que somos encarnados, e nessas 2 golfadas ainda tentaremos resolver algo que está pendente lá fora. Quer dizer que enobrecer a natureza humana, e o milagre
o lado possível de existir com a natureza humana, em primeiríssimo lugar, a potência divina em nós que faz possibilidade disso. Depois é o decorrente. Só que ficamos o decorrente, vamos nos tornando apenas o decorrente. E quando vimos do que nós nos tornamos decorrentes, não há retorno. Mas quando temos uma revelação disso, de que estamos tão engalfanhados que não há retorno, uma revelação, e ficamos atinados, e falamos, meu Deus, existe algo que aparece e se aproxima. O anjo da guarda de cada um. E este anjo da guarda de cada um sabe o que ele diz. Pega na minha mão, que eu levo de volta. Sabe o que direis para ele? Quando estiver a 1 metro, como já tratamos, aqui todos tratam, baterão na mão dele e desligarão, falarão, não, este é o meu lugar. Não quero retornar para nada. Aqui é a minha casa, aqui é o meu feitio. Aí o anjo da guarda se afasta, cabisbaixo, e diz, vou aguardar. Existe uma multiplicidade de campos de vida. Nessa multiplicidade de campos de vida, existe algo, patamares onde um não se encontra com o outro, já tratamos. Então o kardecismo trata disso também. Então quando há camadas onde não há encontro, encarnados há, se encontram. Quer dizer que o peso específico espiritual parece que torna-se um só. E nos encontramos, conversamos, nos abraçamos, nos filiamos. Este é o teste da carne, já que é um lugar onde todos estariam reunidos juntos, num peso só, num cérebro só. Então estar encarnado quer dizer que algum próximo que está bem próximo esteve muito distante em muitos campos de vida impossíveis de encontro. Cada campo de vida tem o peso específico espiritual, do mais denso, do mais pesadíssimo, do mais escuro, até o que menos denso, o mais sutil e iluminado. Então, quando a inteligência é maior, vamos trazer uma oportunidade de estes seres se reencontrarem, se abraçarem, tratarem e serem testados. Se um terá um ódio tão suficiente que arrancará a cabeça do outro, ou terá um benfazejo de reencontro. Quem poderia dizer o contrário de que Abigail, aqui é Abigail, o ser da natureza humana, espiritual como todos vós, em progressão, em evolução. No módico de uma multiplicidade de jornadas entre ida e vindas, já não reencarna mais. Hein? Mas sabe muito bem o que é estar encarnado. Então, se há algo que temos para ser testado, tem que ser breve, porque ele acaba rápido. Então, se há algo de grande expressão que encontramos nosso semelhante, podemos dizer que tem retidão máxima entre nós, porque podemos não nos ver mais. Ou vermos em outras circunstâncias. E ele quebra, como o darwiniano quebra a evolução humana, onde o espírito encarnou na Terra. Não numa evolução de um símio, que constatou-se que tinha uma inteligência instantânea a partir de que algo aconteceu e de que ele inventou o fogo, que nenhum animal inventou. Isto é um milagre. E o que quebra, como o darwiniano, como quebra para nós,
estar convicto de estar encarnado, que temos campos de vida, e nós vamos cada um para um campo de vida, e que não por acaso podemos nos encontrar num campo de vida sim, mas haverá o mesmo peso específico. Sabe por que tratamos assim? Para darmos um choque de amanhã cada um de nós ter só o princípio de levantar da cama e ter uma atitude assim, como não fosse nada este mundo. Como se não fossem gerados, criados, mantidos, sustentados. A inteligência que tens dentro da matriz humana é porque possam recepcionar uma inteligência divina. E falamos que possuímos uma inteligência. Então, ou ficamos chocados e tristes, ou ficamos encantados do que de fato reinamos, e do que de fato reinamos é ancestral. Não é uma história melódica de um período de vida que temos os emocionais mais imbecis do mundo e de que prejudicamos nossos seres com emocionais dos piores que possa existir. Enfiamos na nossa boca de nossos semelhantes. Recrutamos de que eles têm o mesmo. E pode ser um engano. Aí vira uma clã de engano. Antes de tratarmos do fundamento desse portal de edificação e desta retenção que está aqui, dentro da lei. Então, seres espirituais da natureza humana, de uma inteligência, fizeram uma petição. Podemos instalar entre encarnados algo que o mundo externo não tira um pouco, o daqui de dentro também não sai um pouco, só um pouquinho, 1 por 100. E aqui temos uma retenção. Então existe uma liturgia no portal de edificação que quer dizer uma propriedade de caminhos que são permanentes, sempre o são, e que tratamos como ritos de passagem. O rito de passagem tem uma importância. O rito de passagem é alguma coisa que não está no módico, do que nada é nada e de que repetimos todos os dias tudo igual. Um rito de passagem é daquilo que tem a possibilidade de nunca mais ser igual. E no rito de passagem do portal de edificação, indica que numa potência pequena, muito pequena, de 1000 chamados externos só fica um pouquinho. Quando acontece isso, acontece por si só. Da capacidade da natureza humana, estamos em presença. Sem nenhum esforço, sem ajoelhar, sem rezar e sem nada. Estamos em presença. Quer dizer que como estamos em presença, existe um módulo muito importante. A nossa atenção pode ser total para e por algo. Então o estado de presença, neste rito de passagem, quer dizer que dizemos para o Criador: estou em presença diante de vós. Da potência que nos traz e de que foi possível estar em presença perante vós. De algo mais superior do que de superior, porque estamos totalmente na mão da progressão humana, seja que for, de onde for. Não há nada que possamos decidir. Nem arrancamos de nós nada que é da natureza humana. Vou arrancar daqui. Estando em presença. Quer dizer que é um estado de onde começa
a iniciação espiritual. Sem estado de presença, conversamos sobre a espiritualidade. Nos informamos sobre a espiritualidade. Acumulamos enciclopédias da espiritualidade, mas só em presença a espiritualidade principia. Existe um empuxo que a própria presença traz, sem nenhum esforço, sem nenhum suplício, porque é o presente que temos, é o grandioso presente de que temos a dignidade, como seres espirituais, de estar mais o próximo possível do Criador. Existe um empuxo natural. Entramos em descanso ativo. De todos os descansos que todos vós tiveram lá fora, não há uma integralidade de descanso. É um terço de descanso, meio descanso, nada de descanso, um descanso inteiro. Ele está naquilo que estamos despertos ou não. Se estamos em descanso, temos um impulso para algo que instantaneamente vem. Então, ficamos gratos. Então, se tivermos um lugar de escravidão, que por acaso, e essa escravidão nos exaurir, mas exaurir mais do que exaurir, estarmos exaustos. E algo chegar para nós, naquela exaustão, dar um assento e é o copo de água mais límpido do mundo, o que acontece? Ficamos gratos, mais uma gratidão do tamanho de tudo, porque a exaustão, dói a exaustão. Ficamos gratos. Então entramos num estado de gratidão, a presença, o descanso e a gratidão abraçam-se. Isso tem uma totalidade mística, que entramos em oração por impulsos naturais e simples. Então estar em oração, quando estamos exaustos, como? Como entrar em oração se não estamos gratos? Como entrar em oração se não estamos em presença? E estamos num módulo de discussão de dúvidas incessantes, intermináveis. Quando entramos em oração, nesses ritos de passagem, entramos num reino onde é propício para tudo que é por nós, de encarnações, de vidas e de tudo, de seres de tudo, algo que vem para nós. E este tratado é aqui. Então, toda a malignidade não pode estar na gratidão, na presença e na oração. Então, aquilo que é de benemérito pode vir para nós e nós podemos recepcioná-lo como se abrissem as pétalas de todos os nossos pontos da natureza, elas se abrem e recepcionamos o que é para nós. E do que é para nós existe inteligência do que é para nós. Tem percursos de que muitos seres querem para nós o benemérito, em desespero, mas não nos encontram em estado dentro da lei, dentro do que é justo, de recepcionar. Todos os milhares que aqui estão, a distância é a mesma, ouvem a voz no mesmo tamanho e recepcionamos todos juntos. Seres
desencarnados de vários campos de vida que recebem um convite. Então, nesse auditório, todos estão reunidos, depois todos estarão separados em cada campo. E existe um campo que há um empuxo da reencarnação, e muitos estão. E neste empuxo que aguardam para estar aqui no útero, desesperadamente rezo meu Pai, que algo em mim não possa trazer esse esquecimento disto, para eu perambular por este mundo de novo, em esquecimento do Pai. Então recepcionem todos vós, cada um de vós. Existem muitos cantos de nós que recepcionam. Tem aqueles que viemos aqui do que está desordenado e que estão em sofrimento claro e específico. Este claro específico daquilo que entendemos, porque temos uma dor específica, ele vem de dores de outras camadas. Camadas profundas. Então recepcionem. Então não precisar saber que camada profunda. A camada profunda em si mesmo quer agarrar e pegar aquilo que ela precisa. Depois tem uma apoteose, recepcionando a celebração. Então celebramos, sem nenhum esforço, todos os seres da natureza humana, visíveis e invisíveis, de todos os vetores, de todos os campos. Celebramos. Neste ponto não há ninguém maior que o outro. Ninguém maior que o outro. E nesta celebração, entre nós todos, queremos se alimentar apenas quando saírem bem devagar. Notem, tudo vai tirando isto. Quem está tirando isto? E já vamos começar a pensar o que precisamos resolver amanhã cedo. E o que vamos pagar de um prato de comida, 2 ou 1000. E vamos cuidar daquilo. Quando temos a revelação disto, é o que o portal quer. A partir daí, entra na lei do Espírito, mas todos temos uma revelação de que ficamos grandes e ficamos arrogantes, ficamos odientos, ficamos gananciosos, luxurientos, e tudo consome isto. Isto que nós somos, mas quando saímos de lá, viramos santos, de todos os nomes possíveis. E defendemos a nossa santidade. E quando defendemos a nossa santidade, defendemos o contrário em nós. Defendemos a moléstia em nós. E por encerrar, e que seja lento. Apenas esta intenção deste portal de edificação. E a expressão deste é a Big Mael. A Big Mael faz parte da grande fraternidade branca há 100 milênios. E a grande fraternidade branca está na apoteose do portal de edificação com muitas ordens, daquelas que reinam nesta terra e daquelas que não reinam mais. Iniciáticas, que quer dizer apoteose, de toda apoteose. É uma natureza humana apenas que esteja revelada em si mesmo e que se transforme em um poste de luz. Não milhões de postes externos. E este é a Big Mael. Na apoteose desta ordem,
inteira, todos os seres que estão aqui. Quero ilustrar, sois todos vós um milagre. Toda a escravidão humana, ou tudo aquilo que subverte, ou tudo aquilo que escraviza, são os dedais desta costura toda. Para que não seja alfinetado e de que saiba de verdade disto. Que assim seja. Então, a potência divina em nós. Consagração. Esta é a consagração máxima possível. A reverência maior de tudo possível. Consagração. E que todos, então, aqueles que possam estar aqui à frente, tudo muito lento, calmo, podem ir em paz.